Belíssimo. Muito bem, estamos de volta agora para o terceiro bloco do programa. Quinta de Luz está com você todas as quintas-feiras das 20 às 22 horas aqui na Rádio Estúdio AFM. Ouça-nos pela internet acessando o site da rádio no endereço www.estudioafm.com.br. Nesse bloco do programa apresentamos o quadro Tema Livre, onde desenvolvemos um tema enviado por nossos ouvintes sob a ótica da doutrina dos Espíritos. Se você tem dúvidas sobre um determinado assunto, envie-nos a sua sugestão através do WhatsApp aqui da rádio, 011 São Paulo, 98 965 98 29. Vou repetir, você anota aí. 98 965 98 29. E falaremos neste quadro sobre o tema que você, ouvinte, nos enviar. Você pode visitar também a nossa página no Facebook, no endereço facebook.com/mojiusei. Lá você vai encontrar os programas anteriores, né? E vai poder tomar contato aí com tudo que a gente tem falado aqui nos vários temas que já foram abordados. Hoje falaremos sobre o tema livre-arbítrio. E quem vai ler para vocês é esse que nos fala aqui. Então vamos lá. Certa feita ouvimos o seguinte comentário a respeito do livre-arbítrio, partindo de um dos amigos presentes a uma reunião em que comparecemos. Dizia ele: o livre-arbítrio nos permite fazer tudo o que quisermos, escolher os próprios caminhos e atos e estabelecer o plantio que depois colheremos. No entanto, sabemos que Jesus, nos alertando sobre o conhecimento e o controle de Deus sobre a criação, deixou grafado em Mateus capítulo 10, versículos 29 a 31. Não se vendem 2 passarinhos por um centil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valei vós do que muitos passarinhos. Como conciliar, portanto, o livre-arbítrio com o comando divino? Temos uma visão equivocada do livre-arbítrio. Vemos muitos irmãos de doutrina espírita, convictos, falar do livre-arbítrio tratando-o como liberdade plena. Gostaríamos de dar atenção para as lições existentes em O Livro dos Espíritos. Na pergunta 844, pergunta Kardec: do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? Resposta: há liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Pergunta 780A. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Resposta: fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Portanto, o livre-arbítrio desenvolve-se gradualmente, quase nulo no início da jornada humana, cresce na medida em que a criatura desperta para a essência divina que existe dentro dela. De modo que, quanto mais elevado o senso moral, maiores são as liberdades concedidas. Partir do pressuposto que o livre-arbítrio nos permite realizar qualquer ato é temeroso, pois todo ato tem consequências e, na maioria das vezes, o meu ato atinge outras criaturas. Então, o livre-arbítrio possui freios naturais e providenciais. Esse providenciais está com P maiúsculo, que é da providência divina. Tá? Freios naturais e providenciais que não permitem que eu prejudique alguém que não tenha que passar pelo efeito dos meus atos. Como matéria exemplificativa, vamos tomar o ato mais grave que conhecemos, o homicídio. Suponhamos que um homicida, estando armado, pense: vou matar o primeiro que cruzar o meu caminho hoje. Podemos acreditar que ele será bem-sucedido em seu intento, independentemente de quem seja o primeiro a cruzar o seu caminho? E se na programação deste primeiro não estiver o desencarne por morte violenta? Neste caso, cremos,
ocorrerá uma intervenção providencial que impedirá a ocorrência do homicídio. O que queremos dizer é que podemos escolher o que fazer devido ao livre-arbítrio. No entanto, a realização da escolha depende da permissão de Deus. Caso contrário, seria negar o comando do universo ao Criador. Os espíritos alertam ainda que, algumas vezes, pode ocorrer imposição da vontade divina contra o livre-arbítrio das criaturas, conforme ensina a questão 262, letra A. A pergunta é a seguinte: quando o espírito goza do livre-arbítrio, a escolha da existência corporal dependerá sempre e exclusivamente de sua vontade, ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? Resposta dos espíritos: Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Todavia, pode impor certa existência a um espírito, quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil, e quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. São as reencarnações compulsórias. Né? Reencarnações compulsórias. Nós sempre vemos, nós temos que tomar cuidado com essa questão do livre-arbítrio, porque nós temos, mesmo dentro do meio espírita, nós vemos algumas pessoas com a ideia de que o livre-arbítrio seria fazer o que a gente quisesse, né? À vontade. A gente não pode esquecer que no domínio, no comando do universo está Deus. Nós nunca podemos esquecer isso. Né? E os nossos atos só ocorrem com a permissão de Deus, segundo o próprio Jesus nos ensinou. Então, assim, vontade de fazer eu tenho. Poder fazer, né, eu acredito que posso. Agora vamos ver se o Criador permite. Porque é aquela questão que todo ato nosso vai interferir na vida de alguém. Nós temos que lembrar disso, que nós vivemos em sociedade. A gente não está aqui, não somos ermitões, né? A gente não está no meio de uma floresta. Né? E ainda assim você pode fazer mal para a natureza e pode ser cortado por aí também. Né? Mas assim, nós estamos vivendo em sociedade. Se eu saio na rua, né, e me dá um ataque de nervoso na rua e eu vou brigar com o primeiro que aparecer, isso vai afetar alguém, vai atingir alguém, vai atingir uma terceira pessoa. Então nós temos que pensar o seguinte: geralmente nós somos atraídos para passar, né, por algumas provas, algumas expiações, algumas experiências que serão benéficas para nós. Isso nós temos também que lembrar, pensar sobre isso, né? Porque assim, tudo que nós passamos é para o nosso bem. Ah, mas eu hoje perdi o emprego. Pois é, não é para o seu bem. Ah, mas eu fiquei doente. Pois é, para o seu bem. Né? Tudo que nós passamos é para o nosso bem. Por quê? Porque Deus é a suprema bondade, a infinita bondade. Né? E Ele está em todos os lugares. E Ele não quer que nenhum dos seus filhos sofra. Isso é pacífico. Aí vem até nós alguma coisa que para nós é sofrimento. Mas para Deus é um modo didático e educativo de nos levantar, de nos levar para uma nova direção. Então, na nossa visão é uma coisa, na visão espiritual e divina é uma outra. Né? Eu vou deixar os colegas falarem também. Eu só quero fazer aqui uma menção aqui. Lá de Bertioga está nos escutando, né, o Carlos Renzi. É isso, Alberto? Isso mesmo, um abraço. Nós queremos mandar um abração para o Carlos Renzi aí. Renzi, que está nos ouvindo aí em Bertioga. Muito bem. Esse livre-arbítrio realmente é um livre-arbítrio relativo. Me fez lembrar uma historinha que um rapaz, aquelas pessoas que não conseguem andar, anda naqueles carrinhos de patinete, estava num metrô, e um rapaz, sem querer, pisou na mão dele. Então o rapaz se desculpou, falou que foi sem querer. E esse rapaz falou assim, ó, se eu não tivesse nessa condição aqui, você ia te fazer. Muitas vezes essa é uma limitação que a divina providência nos dá, para que nós não cometamos sempre os mesmos erros. Né? Então, se dependesse do livre-arbítrio dele, talvez ele fazia o que ele já fez inúmeras vezes. Então esse livre-arbítrio relativo é como se nós comprássemos em determinada loja da cidade e nos comprometêssemos em pagar lá em tantas parcelas,
E depois eu não posso falar, não, eu tenho um livre-arbítrio, eu posso pagar ou não pagar, não. Isso não é livre-arbítrio, né? Eu já usei esse livre-arbítrio quando eu me comprometi. Então nós vamos percebendo que quanto mais conhecimento nós vamos adquirindo, mais a nossa consciência vai se depurando, dá a impressão que esse livre-arbítrio nosso vai diminuindo, porque nós temos que fazer o que é correto fazer, sempre o que é certo fazer. Então nós não temos, eu vou fazer, não, tem que fazer o que é certo, né? Deu o troco errado, devolvo o troco, não tem o que eu tenho o livre-arbítrio de devolver, não tem. Então a gente vê que esse livre-arbítrio ele é relativo, não é absoluto. É interessante a lição falar que quanto mais aumenta a nossa moral, né, quanto mais elevada a moral, maior o livre-arbítrio. Né? Então eu fico imaginando o livre-arbítrio do Chico, né, do Bezerra de Menezes e de Jesus, então. Né? O livre-arbítrio nós estabelecemos, de fato, antes de reencarnarmos. Então, tudo aquilo que nos comprometemos no plano espiritual a fazer aqui, quando reencarnarmos, é o pacto que fazemos. A gente podia dizer assim, até como o Cícero falou, que a gente compra na loja em 10 prestações, mas depois eu vou querer, com o meu livre-arbítrio, mudar meu bel prazer. Isso não é possível. Só é possível se houver vontade das partes, porque o contrato ele expressa isso no direito, a vontade das partes, e ele faz lei entre as partes. Essa é a ideia do contrato no direito. E então, quer dizer, aqui depois de reencarnarmos, nós temos um contrato para cumprir. Entretanto, esse contrato também pode sofrer alguma alteração. Nós podemos repactuar esse contrato, mas dentro de um certo limite. Por exemplo, nós podemos vir aqui e sem a necessidade de trazermos determinados espíritos como filhos. Mas, no meio do caminho, podemos aceitar a oferta dos espíritos. Quando, por exemplo, nos desdobramos com sono, nós podemos conversar, não é? E lá os espíritos podem nos mostrar a necessidade do reencarno de determinado espírito, sabendo que nós podemos trazê-los como filhos. Nós teremos todas as condições e eles nos darão, inclusive, recursos para que nós possamos cuidar daquele espírito. Essa é uma forma. Uma outra forma, quando nós estamos trabalhando aqui, trabalhando e sendo úteis na sociedade, e nós temos já aquela cota de energia que falamos no bloco passado. Bloco passado é bom, né? Bloco passado. E então, quer dizer, aquela energia está se esvaindo, mas se nós somos úteis, nós podemos receber uma cota extra de energias. Uma sobrevida, né? Uma sobrevida. Até no livro Obreiros da Vida Eterna tem uma situação como essa. Tem uma senhora que ela cuida de uma instituição e ela não tem sucessores. Por uma série de circunstâncias, ela não fez, o grupo não fez sucessores. Então, quer dizer, se ela desencarnasse, ela naturalmente traria para o grupo, para aquelas pessoas assistidas, um prejuízo muito grande. Então, das 5 pessoas que estavam programadas, no livro, né, para desencarnar, que o André Luiz estava acompanhando esses 5 desencarnes, só 4 ocorreram. Porque no caso dessa senhora, ela recebeu uma sobrevida para que ela pudesse, então, naquele tempo de sobrevida, fazer uma sucessora, um sucessor para a instituição da qual ela liderava. No livro Missionários da Luz, esse é o livro Obreiros da Vida Eterna do André Luiz. Também no Missionários da Luz, que também é do André Luiz ainda, ele tem uma situação também assim. Um senhor ele tem um derrame cerebral, e ele fica então todo incapacitado. E aí a mãe dele, já desencarnada, vem e fala com o Alexandre. Alexandre é o instrutor do André Luiz nessa obra, e diz assim para ele, o Alexandre, que ele tinha ainda algumas questões materiais para resolver, e isso dependia dele na família.
Então, se o Alexandre não podia conversar com os espíritos superiores e conseguir uma moratória de pelo menos alguns meses, 4 meses, 6 meses, para que ele pudesse então se recuperar nesses meses e realizar aquela tarefa material que era de suma importância ali para a família. Então o Alexandre conseguiu essa condição. Então aquele espírito ele teve uma sobrevida porque havia uma necessidade. Então é aquela repactuação do contrato, né, que nós podemos fazer, mas tudo tem um limite, como disse o Reinaldo, como foi dito aqui, nós não podemos ultrapassar esses limites, senão estão lá, como naquela alegoria que o Reinaldo disse no bloco passado, estão lá aquelas lanças ou na esquerda ou na direita, dentro daquele caminho pelo qual nós temos que passar. E nós acabamos nos espetando e porque é incômodo, nós acabamos então nos retornando. Ou então, como também falamos, né, sem cair no despenhadeiro. Né? Ou então, como falamos, nós vamos reduzindo a nossa condição aqui, as nossas forças, e acabamos às vezes desencarnando precocemente. E é interessante que nesse sentido, muitas vezes, a gente podia até imaginar assim, poxa, mas Deus, né, não é nosso Pai. Ele é nosso Pai, mas como o Reinaldo falou também, ele nos impõe às vezes a dor como didática para que aprendamos. E tem um aspecto também, nós aqui, como nos fixamos nesse tempo de 20 anos, 30 anos, 100 anos, para nós esse tempo, quando não temos a consciência espiritual, é tudo. Mas para Deus, 100 anos, o que é 100 anos? É uma chispa no universo. O Ramatiz até fala da pulsação do Brahma, da pulsação de Deus, que uma pulsação ela equivale a uma Avantara. Então, cada vez que o Brahma respira, né, ou que Deus respira, é uma Avantara. Uma Avantara é milhões de anos. Ou seja, a cada respiração, a cada pulsação de Brahma, há uma criação de inúmeros planetas, inúmeros sistemas solares, enfim, como o Ramatiz explica. Eu não lembro se é como que é a luz do Cosmos, como que é? Evangelho à Luz do Cosmos. Evangelho à Luz do Cosmos. Eu não lembro se é nesse livro, Evangelho à Luz do Cosmos. Eu só queria falar uma coisa a respeito do livre-arbítrio, para a gente refletir também, né? Porque no livro dos Espíritos tem uma pergunta que fala, Kardec pergunta para os Espíritos se nós somos livres, qual é o nível de liberdade que nós temos? E se nós somos guiados por Espíritos? Olha a pergunta, se nós somos guiados, nós não somos livres. Não é? 459? É 459, exatamente. A pergunta é 459. O quanto nós somos guiados por Espíritos? O que os Espíritos respondem? Muito mais do que vós podeis imaginar. Ele está falando ali que nós somos mais guiados. Então, esse livre-arbítrio, como já foi falado pelo Cícero, esse livre-arbítrio tem um freio ali. Nós não somos tão livres assim para fazermos o que quisermos. Existe um controle. E na medida em que nós vamos adquirindo conhecimento, a nossa liberdade também vai se aumentando. Enquanto nós não tínhamos uma consciência maior, nós éramos mais restritos, nós éramos mais guiados, né? Ou seja, os laços eram mais apertados. Na medida em que nós vamos adquirindo conhecimento, nós vamos sendo mais livres para tomarmos as decisões corretas, né? Por quê? É só a gente observar o nosso comportamento há uns anos atrás, né? Não vamos muito longe, senão a gente não alcança. Mas qual era o nosso comportamento? Nós já agíamos de qualquer forma, agíamos no impulso,
hoje, com um pouquinho de conhecimento que nós já adquirimos, nós já pensamos mais. Né? Então, quer dizer que nós já fomos se soltando de errar, de fazer ou não fazer. Né? Então, esse é a liberdade que nós temos, esse é o nosso livre-arbítrio. Quanto que nós vemos de pessoas, Chico Xavier também, ele teve o livre-arbítrio dele. Nós falamos de Chico, quantas oportunidades ele teve de não fazer o que ele fez. Poderia ter formado uma família, né? E não, no entanto, ele optou em se dedicar praticamente toda a sua vida em prol dos semelhantes, em prol de toda a humanidade, na verdade, porque são mais de 500 livros, então, para que pudesse ajudar a humanidade a caminhar. Só fazer uma observação, até em cima do que o Zé estava falando, o José estava falando, o livre-arbítrio, só tem livre-arbítrio espíritos que estão em evolução, como nós. Porque nós podemos optar por um caminho ou por outro, entre o bem e o mal, por exemplo. Agora, quando o espírito já está livre, ou seja, aquele espírito que já não precisa mais reencarnar, que já saiu daqui e já pagou o seu último ceitil, esse, na verdade, ele não tem mais livre-arbítrio. Porque a única escolha que ele pode fazer é o bem. Então não há escolhas entre o bem e o mal, por exemplo, entre fazer isso ou aquilo. Eles sabem exatamente o que precisa ser feito. E o que precisa ser feito é o bem. Porque o Reinaldo falou que o nosso único objetivo aqui é fazer o bem. Eu não, né? Os espíritos que falaram na Isso, questão você 860. fez esse comentário, que está no Livro dos Espíritos. Mas, exatamente. Mas esses espíritos superiores, que já estão libertos desse plano físico ou da matéria, esses já não têm mais o que escolher. Nós estamos recebendo aqui a mensagem da Ana Lúcia do Jardim São Paulo, Vila São Paulo, né? Ela está dizendo que está gostando muito do programa, né? Está parabenizando a equipe. Nós mandamos a Ana Lúcia um grande abraço, né? E continue nos ouvindo aí e nos envie perguntas, como fez o Márcio, né? Então vamos ouvir. Essa pergunta do Márcio aqui, eu não sei se vai dar para responder só nesse espaço que a gente tem aqui. Mas de qualquer forma, depois a gente pode abrir um tópico sobre ela no tema livre. O Márcio pergunta o seguinte: o que o Espiritismo nos diz sobre uma criança de 4 ou 5 anos decidir se ela quer ser homem ou mulher? Colocou nesses termos aí. Né? Eu presentemente estou lendo um livro chamado Evolução em Dois Mundos, que é do André Luiz, se não me engano é o 10º livro da série A Vida no Mundo Espiritual. E o André Luiz, em um determinado ponto desse livro, ele fala das questões dos espíritos que têm uma maior propensão para serem ativos ou passivos. É assim que ele coloca lá. Um espírito mais que seria mais voltado para a área da ativa ou passiva. E ele diz que esses espíritos, naturalmente, eles preferem encarnar ou como no sexo masculino ou no sexo feminino. Então cada espírito tem lá já a sua área de preferência. E ele fala aqui nesse livro também, em determinados momentos da vida pode ocorrer que um espírito, por conta de uma determinada prova que ele tem que passar, de uma determinada expiação, ele tem que inverter a sua encarnação dentro dessa sexualidade que ele está acostumado. Então o camarada encarnou como eu aqui, né? Eu nasci no sexo masculino agora, provavelmente tenho vindo aí algumas vezes, porque eu me sinto bem, né? Dentro desse enquadramento que eu estou. Então assim, você vem 50 encarnações como sexo masculino, de repente você tem que vir uma com sexo feminino, trocado, para passar por uma prova de expiação. Eu estou falando isso porque ele lançou a questão aqui numa criança de 4 ou 5 anos, e é uma idade muito precoce para se escolher, decidir, como ele colocou, qualquer coisa nesse sentido. Né?
Porque uma criança de 4 ou 5 anos, na verdade, ela, a bem dizer, ela não teria condições de decidir por si ainda nada, né? Isso é o normal dentro do que a gente tem entendimento. Mas, respondendo aqui a pergunta dele, assim, en passant, né, só, numa situação dessa, em que o espírito está acostumado a encarnar na seara da masculinidade, por exemplo, há 50, 60, 70 encarnações, e ele tem que ir no feminino, né, para passar, por exemplo, pela prova da maternidade, que o dia todos terão passado, né? Afinal tem que passar por tudo. Então talvez nesse momento ele não se sinta bem, não se sinta confortável, né? E aí a gente chama isso de atavismo, viu, Márcio? Atavismo são aqueles costumes que a gente traz de encarnações passadas para a encarnação presente. Depois você dá uma procuradinha, e eu te aconselho a ler também esse livro Evolução em Dois Mundos. Essa questão está já quase do meio para o fim do livro, o André Luiz falando sobre essa questão e os espíritos que nascem com essa troca, né, de posição. E ele fala justamente sobre isso, essas questões de você escolher a questão da sexualidade. Então eu creio que pode acontecer, uma das possibilidades seria essa, né? Essa criança, ela está ali, ela está deslocada daquele atavismo, daquele costume que ela tem há 50 encarnações, embora eu não lembre das encarnações anteriores, mas ela tem lá já aquele costume, e ela, por conta disso, ela vê que ela está deslocada e que ela não gostaria de ser aquilo que ela é. Eu queria só acrescentar, a doutrina espírita, no livro dos Espíritos, tem uma questão, eu não me lembro, não recordo o nome da questão, diz assim: o espírito no mundo espiritual, na erraticidade, ou seja, com necessidade de reencarnar, ele prefere reencarnar como homem ou como mulher? Os espíritos respondem: tanto faz. Depende daquilo que ele precisa, que nós precisamos aprender, desenvolver, né? É isso que é. Tem um aspecto também, eu sei que já está terminando o bloco, isso talvez até é importante, você poderia até no tema livre colocar esse assunto, mas cada caso é um caso, não tem como você falou da criança, por exemplo, pode generalizar. A criança ainda está muito presa, né, ao plano espiritual, né, ainda que ela não tenha a lembrança exata, mas o seu inconsciente está muito ligado aos acontecimentos anteriores, a última encarnação, por exemplo. E se foi como mulher, eles reencarnando no sexo masculino, né, se era do sexo feminino, naturalmente tem essas lembranças, às vezes o jeito, os trejeitos. E isso não é determinante no sentido da sua vida como homem ou como jeito de mulher, vamos dizer assim, não é? Usando os trejeitos femininos ao longo da sua vida. Pode ser que ele tenha, não é, e vá se desligando disso na medida em que vai crescendo, que vai se tornando adolescente, adulto, não é? E assuma aquela identidade masculina. E pode ser que não, não é? Agora, cada caso é um caso. Por exemplo, se aquela pessoa, não é, do sexo feminino não é uma pessoa que respeite o sexo oposto, o masculino, ou vice-versa, muitas vezes ela vai ter que reencarnar naquele sexo do qual ela não respeitou, para poder sentir aquilo que uma mulher sente, por exemplo, ou se for uma mulher, aquilo que um homem sente. E nem sempre, como essas questões são compulsórias, até por uma questão de aprendizado, nem sempre o espírito ele se adequa àquele corpo, porque a sua mente é feminina ou masculina, dentro daquele aspecto dos atávios. Então, esse é só mais um caso também. Então, são inúmeras as situações, né? Mas a gente sempre deve pensar o seguinte, né? Nós não devemos julgar ninguém, preconceituar ninguém, porque nós não sabemos qual é a história de cada um. Muito bem, nós estamos chegando então ao final do nosso terceiro bloco. E a gente vai fazer aqui um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta para o quarto bloco. Não saia daí, a gente volta já.